poeira finalmente assenta sobre um solo de terra vermelha. O silêncio que domina este pedaço esquecido da savana é ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido das moscas e pelo vento seco que varre a terra estéril. Espalhados por uma ravina estreita estão os restos de uma das forças mais letais dessa paisagem: hienas. Não uma, mas sim dezenas. Crânios esmagados com uma força incomensurável, colunas vertebrais partidas ao meio como gravetos secos. Não há marcas de garras, não há mordidas no pescoço. Este não foi um evento de caça. Esse foi um ato de extermínio. As pegadas deixadas no solo não pertencem a um bando de leões em fúria ou a um rinoceronte territorial. São crateras redondas, profundas, cravadas na terra endurecida por toneladas de fúria concentrada. Um herbívoro esteve aqui, uma criatura que muitos especialistas insistem em classificar como pacífica. Mas as evidências contam uma história aterrorizante. O que acontece quando o animal mais inteligente e colossal da Terra decide não apenas se defender, mas julgar, condenar e executar seus algozes? O que acontece quando a presa decide que a distância não é proteção suficiente? O que acontece quando um herbívoro decide caçar? Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai testemunhar algo que contradiz tudo que você acredita sobre como a natureza funciona. Não é a história do maior predador, nem do mais rápido, nem do mais cruel. É a história de um animal que não perdoa, não esquece e não para. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Para entender a magnitude deste evento, você precisa recuar 48 anos e mergulhar num ecossistema forjado no inferno. O ano era 1978, estamos em uma região da África subsaariana castigada por uma das piores secas da década. Onde antes haviam rios, existe apenas uma cicatriz de terra rachada sob um sol que não pede desculpas. Nesse cenário de escassez, os predadores se tornam mais audaciosos e os herbívoros mais vingativos. Emergindo da neblina de calor como navios fantasmas cruzando um mar de areia, uma manada se aproxima. Os arquitetos da savana, os leviatãs cinzentos, os elefantes. E no topo dessa hierarquia está a matriarca. Ela não é apenas o maior animal num raio de 100 km. Ela é a guardiã do conhecimento antigo. O seu cérebro, pesando mais de 5 quilos, é uma estrutura neural capaz de mapear rotas de água esquecidas há gerações, reconhecer rostos, vozes e cheiros de aliados e inimigos com uma fidelidade que faz o aprendizado humano parecer rascunho. Mas a seca debilita até os deuses encarnados. A manada está exausta, movendo-se com a lentidão dos condenados em direção a um poço lamacento, o último refúgio líquido da região. O desespero nubla os sentidos. E é exatamente nessa fresta de vulnerabilidade que as trevas espreitam. Escondido nos arbustos secos, um sindicato do crime organizado aguarda. Um clã de hienas malhadas. Esqueça a imagem de carniceiros covardes que a cultura popular vendeu a você. Estes são assassinos táticos de elite, com mandíbulas capazes de esmagar osso de fêmur bovino e uma inteligência social que rivaliza com a dos primatas. São a milícia da savana. As hienas são frequentemente subestimadas porque o imaginário popular as trata como carniceiras, como aproveitadoras da caça alheia. É um equívoco que custa caro a quem o sustenta. Sim, elas podem comer carniça, mas não apenas isso. Na realidade, um clã de hienas é associado a uma elite militar no que tange a caça ativa. Vejamos o seu arsenal. Uma hiena adulta concentra mais de 1000 psi de pressão em sua mandíbula. Uma força bruta suficiente para estilhaçar um fêmur de búfalo adulto. Um bando coordenado é uma máquina de desmembramento que opera com a eficiência de um mecanismo treinado por milhões de anos em que dividem territórios com outros grandes predadores e poderosos herbívoros. E o mais importante, elas não atacam por fome impulsiva, elas calculam,
identificam a vítima com antecedência. Elas esperam a janela. E quando a janela abre por 2 segundos, elas já estão dentro dela. As hienas observavam a manada de elefantes com olhos famintos e calculistas, avaliando as fraquezas, buscando a falha na armadura impenetrável dos gigantes. E a falha aconteceu. Cego pela sede e pela inexperiência, um filhote de poucos meses se distanciou alguns metros do flanco protetor da mãe. Na savana, poucos metros de distância podem ser o abismo entre a vida e a morte. O ataque foi um relâmpago de crueldade. Sem aviso, sem hesitação, as hienas irromperam das sombras como demônios rindo, várias delas cercando o pequeno elefante, rasgando sua carne traseira com dentes que perfuram couro espesso como papel. O som do rasgo foi seguido pelo grito agudo e desesperado do filhote. Um som de dor e de medo que ecoou pelo vale e gelou o sangue do ranger que observava a quilômetros. A reação da manada de elefantes foi sísmica. O chão tremeu quando a matriarca girou seu corpo de 4 toneladas, erguendo a tromba e emitindo um bramido que fez o ar vibrar. Ela avançou como uma locomotiva, seguida pelos demais membros da sua família. Mas o clã é fluido, é escorregadio. Com a precisão de guerrilheiros, as hienas soltaram o filhote ferido e recuaram para longe, confiantes de que a lei da natureza as protege. Predadores atacam. Presas se defendem. Feridos irão sucumbir e elas irão retornar depois para comer. Por agora, a distância era o escudo definitivo para a sobrevivência. Porém, dessa vez elas estavam mortalmente enganadas. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê. É o silencioso, o invisível, aquele que não ataca de frente, ele drena, aos poucos, até que não sobra mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. Ele tem nome, se chama inflação, imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. E na UVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além. Uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas vou ser direto, esse programa foi feito para quem já tem uma renda mensal acima de 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos. Você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. O filhote estava sangrando, a manada o cercou, um muro impenetrável de pernas colossais e marfim. A mãe biológica acaricia o ferimento com a tromba. Ele não iria sobreviver, ela sabia disso. Não demora muito e o filhote sucumbe. A manada parece sentir a perda, se agita e emite sons aterradores. Mas depois de um tempo, voltam para a única fonte de água da região. A seca ainda é real e eles precisam se hidratar. Porém, a matriarca não voltou a beber água. Ela não relaxou, ficou estática, os olhos fixos na linha do horizonte por onde a milícia desapareceu. A tromba erguida como um periscópio, varrendo o ar, dissecando as moléculas de odor trazidas pelo vento. Ela estava baixando os dados daquele encontro para o seu lobo temporal avantajado, memorizando o odor específico daquele clã, a assinatura química do sangue do filhote misturada com a saliva das hienas, a frequência exata das suas risadas. Ela não entrou em um estado de fuga, entrou em fúria focada, fria e calculista. O que o Ranger Lael Miniguet registrou em seus relatórios desafia toda a literatura científica convencional. A matriarca não dá tempo de o clã de hienas retornar para consumir seu filhote. Ela sai em uma caçada frenética em busca de vingança. Em meio à seca, ela abandona a água, ignora o descanso e começa a caminhar na mesma direção que os predadores tomaram. Não a correr, andar.
com a frieza e determinação de uma mãe enlutada. A diferença entre caminhar e correr é fundamental e é exatamente ela que transforma essa história. Um elefante em carga pura é devastador, mas previsível. Tem combustível limitado que se esgota com a distância. Um elefante que anda com um propósito é outra coisa inteiramente distinta. É resistência, é memória em movimento, é a ameaça que não aparece nos modelos de comportamento predatório porque a ciência categorizou elefantes como herbívoros e herbívoros, dentro do imaginário científico, não caçam. A caçada silenciosa da matriarca é uma das demonstrações de poder mais aterrorizantes da biologia. Você pode imaginar que um animal de várias toneladas faria um barulho ensurdecedor a cada passo, mas a anatomia do Leviatã guarda segredos sombrios. As solas dos pés de um elefante são compostas por coxins de gordura fibrosa, espessos e elásticos, amortecedores acústicos de alta tecnologia que absorvem o impacto e permitem que ela caminhe com a furtividade de um felino gigante. E a tromba, com seus milhões de receptores olfativos, lê o cheiro de suor e arrogância que o clã deixou na trilha com uma precisão que supera qualquer cão farejador treinado. Mais do que isso, os elefantes detectam vibrações sísmicas através dos pés. Ela está sentindo, literalmente, a vibração distante dos passos das hienas através da crosta terrestre. Ela é um radar ambulante movido à vingança. O Ranger liga o motor e a segue para testemunhar o desenrolar dessa saga. E então, as hienas a percebem. Um monumento a quilômetros de distância é facilmente percebido devido ao seu tamanho. As hienas tomam a atitude mais sensata, fogem, descem a colina e se escondem na clareira. A matriarca elefante para, analisa a movimentação e parece retornar seu caminho. Mas na verdade, ela estava se encaminhando para a clareira onde as covardes se escondiam, porém, pelo outro lado da colina. Assim, ela só seria percebida quando estivesse perto o suficiente para se vingar. A fêmea elefante não estava seguindo as hienas. Ela calculou onde suas inimigas estariam e chegaria de surpresa para acabar com a festa. Isso não é instinto. Isso é raciocínio espacial, é projeção de trajetória. É o tipo de processamento cognitivo que, quando documentado em primatas, gera artigos científicos. Numa matriarca de elefante, às 4 da tarde de um dia de seca, gerou uma emboscada registrada em relatório, mas abandonada por décadas até ser publicada em blogs selvagens. Retornando ao cenário, as hienas estavam no que consideravam seu santuário, uma clareira com algumas tocas rochosas e arbustos espinhosos. Eles veriam quem se aproximasse e ainda tinham o local para se esconder. Dormiam relaxadas, acreditando terem se livrado do perigo. Lambiam as patas sujas com o sangue do elefante, aguardando para retornar à carcaça. Confiavam na imunidade que a distância sempre lhes garantiu. Afinal, quem perseguiria um bando de carnívoros através de terrenos acidentados apenas por vingança? Horas se passaram. E quando elas estavam prestes a retornar para reivindicar sua presa, o chão começou a vibrar. Não era o tremor de terra, era rítmico, pesado e enfurecido. A fêmea alfa foi a primeira a abrir os olhos, as orelhas girando para captar a anomalia. O cheiro atingiu o acampamento um segundo antes do impacto. Não era cheiro de presa assustada, era o cheiro metálico e almiscarado de um titã em fúria máxima. Antes que a alfa pudesse emitir o uivo de alarme, a escuridão dos arbustos explodiu. O ataque da matriarca não é rápido como o de um leopardo. É irresistível como uma avalanche. Ela irrompe no centro do acampamento com um bramido que não é de medo, mas de uma fúria ancestral que paralisa. O som provoca uma onda de choque que reverte em pânico absoluto nos carnívoros. As hienas, predadoras de topo, experimentam pela primeira vez em suas vidas uma sensação que não tinha nome para descrever. Terror puro. Elas tentam a tática de guerrilha. A arena não permite. A matriarca as encurralou na borda da clareira.
A elefante começa seus passos de dança proibidos, uma dança que conduz à morte em massa. Ela não precisa de muito esforço, apenas levantar a pata e depois abaixar, repetidas vezes, em várias direções. Mas então acontece o detalhe, que os pesquisadores que analisaram os relatórios evidenciam como algo ainda mais fora do normal. Após a dispersão inicial do clã, a matriarca ataca qualquer hiena, a que estava mais perto. Mas depois de alguns segundos ela reorienta sua perseguição para um único animal, não o mais próximo, e sim para o mais lento. Ela foi direto para os filhotes, acabando com todos eles e somente depois retornou para o restante do clã. Algumas hienas conseguiram fugir, mas 70% do clã, incluindo as gerações futuras, foram aniquiladas pela matriarca. Ela não parou até alcançar seu objetivo. Não foi uma briga, foi um julgamento sumário, uma execução sem direito à defesa. Quando a poeira assentou, restavam apenas carcaças de hienas pisoteadas. A matriarca não emitiu nenhum som de vitória, apenas girou sobre os calcanhares e começou a longa marcha de cerca de 7 quilômetros de volta à sua manada e da fonte de água mais próxima. Quando ela reencontrou sua família, passou direto pelo corpo do elefante que ainda estava lá, mas agora já estava sendo consumido por abutres e chacais. Ela entrou no pequeno charco de água e se hidratou, tomando litros e litros para recuperar as forças que a sua batalha lhe havia exigido. A ciência frequentemente tenta esterilizar as ações dos animais e reduzi-las tudo a algoritmos de sobrevivência, a hormônios e a instinto. Somos instruídos a não antropomorfizar, mas quando você analisa a precisão cirúrgica dessa caçada, a paciência do rastreamento, o arco de interceptação calculado, a identificação de um indivíduo específico dentro de um bando em fuga, fica impossível encaixar tudo isso no vocabulário do instinto puro. O cérebro do elefante não armazena apenas rotas de água. Ele parece abrigar o peso da ofensa, a compreensão da injustiça e a capacidade de responder a ela com uma especificidade que desafia nossas categorias. Hoje, uma matriarca provou que na savana o tamanho do elefante só é superado por uma única coisa: a sua memória para vingança. E assim como ela, outros vídeos aqui no canal parecem registrar o mesmo comportamento em animais de espécies diferentes. Então agora aproveite e maratone nosso conteúdo. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. Se gostou, compartilhe esse vídeo com apenas uma pessoa que você conhece. Obrigado por assistir. Fui!